Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos gravar a aula da unidade 1, da apostila Geografia Bíblica. É mais uma aula mais uma apostila, melhor dizendo, da nossa teologia do IBAD na nossa igreja. Então hoje nós vamos gravar a unidade número 1, que como normal, de praxe, ela tem 5 capítulos. O capítulo 1 vai falar sobre a introdução ao estudo da geografia bíblica. O capítulo 2 vai falar sobre as terras do Antigo Testamento. O capítulo 3 vai falar sobre a peregrinação pelo deserto. O capítulo 4 vai falar sobre Canaã, a terra que mana leite e mel. E o capítulo 5 vai falar sobre os povos vizinhos de Israel. Bem, como de costume, nessa aula que nós gravamos para o YouTube, nós usamos especificamente a matéria da apostila, para poder corroborar com os irmãos no estudo, auxiliando totalmente com o material. Então eu vou ler bastante parte da nossa apostila. Eu sei que os irmãos gostam de ouvir quando estão trabalhando, então fica melhor se a gente usar bastante o conteúdo da apostila, que vai trazer uma assimilação maior para os irmãos com o próprio material teológico adotado pela nossa igreja. Então o capítulo de número 1 vai falar sobre a introdução ao estudo da geografia bíblica. O estudo da geografia bíblica é de grande importância a todos os estudantes das Sagradas Escrituras, pois permite, a partir do conhecimento do meio ambiente e do espaço geográfico em que viviam os personagens bíblicos, interpretar de modo mais adequado os ensinamentos de Deus. Para melhor compreensão desse estudo, examinaremos neste capítulo quando surgiu e como se desenvolveu a geografia geral, e em seguida verificaremos a geografia bíblica, uma parte da geografia geral que tem por finalidade apresentar os locais onde ocorreram os fatos bíblicos e mostrar as interferências ambientais sofridas pela população na época. O tópico 1 do capítulo 1 diz assim: o que é geografia? Sobre a matéria em si, não a bíblica, mas o termo geografia e a sua função. A palavra geografia tem origem em 2 vocábulos gregos: geo, que significa terra, e graphem, que significa descrever a terra. A finalidade da geografia é o estudo científico da superfície da terra com o objetivo de descrever e analisar a variação espacial de fenômenos físicos, biológicos e humanos que acontecem na superfície do globo terrestre. A geografia, conhecida inicialmente por história natural ou filosofia natural, é considerada uma das disciplinas acadêmicas mais antigas. O estudo sistemático da geografia surgiu na Grécia no século IV a.C., com o objetivo de estudar o ambiente físico e os fenômenos naturais, para que, a partir desses conhecimentos, os gregos pudessem conquistar novos territórios e expandir o comércio. No século IV a.C., interessados em ampliar os seus domínios, os gregos observavam o planeta como um todo, valorizando o conhecimento do ambiente físico e os fenômenos naturais, criando assim o principal centro de conhecimento geográfico do mundo ocidental. Destacam-se entre os estudiosos da época o filósofo Aristóteles, um dos primeiros a conceber a Terra como uma esfera, e Estrabo, que escreveu Geográfica, obra de 17 volumes, na qual descreveu suas próprias experiências no mundo, da galáxia e Bretanha para a Índia e do Mar Negro à Etiópia, e acabou se tornando o pai da geografia regional, apesar de alguns erros e omissões em sua obra.
Após esse período, os romanos, durante a expansão do Império Romano, ciente da importância do conhecimento geográfico, elaboraram minuciosos relatórios das conquistas de novos territórios e, consequentemente, contribuíram para a ampliação dos conhecimentos já existentes. Os árabes, por sua vez, após a queda do Império Romano, transformaram a geografia política do mundo ao conservar os conhecimentos já adquiridos e acrescentar notáveis progressos com a expansão islâmica que atingiu a China, a Rússia e a África. Na Idade Média, os estudos da superfície da Terra se perdeu na Europa cristã, pois todo o conhecimento grego clássico foi enclausurado nos mosteiros católicos pelo clero, que detinha o monopólio da cultura e só divulgava informações que considerasse de acordo com o ensino e tradição católica. Neste período, a Igreja defendia, por exemplo, que a Terra era o centro do universo, que a sua superfície era plana e que o Sol girava em torno dela. A partir do século XIX, a geografia assumiu um caráter mais científico, quando passou a explicar os fatos descritos. Segundo Andrade, essa inovação se deve a dois alemães, Alexandre von Humboldt, 1769 até 1859, e Karl Ritter, 1779 a 1859, que influenciados por Valérius e Kant, traçaram novos métodos e rumos para a geografia. Após seus estudos, a geografia deixou de ser um mero acervo de dissertações e descrições à disposição de militares e administradores para tornar-se uma ciência madura e dinâmica. No tópico 2, ele vai falar sobre as divisões da geografia. E aí ele apresenta aqui 4 divisões da geografia. A geografia histórica, a geografia econômica, a geografia política, a geografia física e a geografia humana. A geografia histórica é o ramo da geografia que procura reconstruir os aspectos humano, econômico, físico e político de uma determinada região do passado. Ela é importante, pois através dela aprendemos sobre o surgimento e a formação de um determinado povo. Por meio dela, podemos saber, por exemplo, quando e em qual território os hebreus se estabeleceram quando saíram do Egito. A geografia econômica estuda os recursos econômicos, sejam de origem vegetal, animal ou mineral, presente nas diversas regiões da Terra e suas formas de exploração. Através dessa disciplina, compreendemos, por exemplo, de onde uma nação extrai os recursos para a sua subsistência. A geografia política, ela investiga a relação entre o poder de um país e sua geografia física e humana, analisando a influência da política na geografia. Por exemplo, a política na divisão das terras. Através da geografia política, aprendemos como eram as relações de um país com o outro, de paz ou de guerra. Na geografia física, ela estuda os traços físicos das diversas regiões da Terra, o que inclui o estudo do relevo, do clima, da vegetação, da fauna e da flora. Essa disciplina é importante, pois através dela conhecemos as principais características do território de um país. Por exemplo, o país de Israel é repleto de montanhas e vales. Na geografia humana, interessa-se pelos agrupamentos humanos para entender como dividem o espaço, como se adaptam às condições naturais e como se organizam para explorar os recursos provenientes da natureza. Através dessa disciplina, aprendemos como as famílias eram organizadas e como aconteciam casamentos ou funerais, por exemplo. Então essas são as divisões, da geografia, essas 4 divisões: histórica, econômica, política, física e humana. Então perceba que a geografia é uma matéria muito ampla, Ela não olha somente
o espaço geográfico como normalmente nós temos em nossa mente. Nós vamos ver agora no tópico 3, vai falar sobre a geografia bíblica, né? Geografia bíblica. A geografia bíblica, segundo Money, a geografia bíblica ocupa-se do estudo sistemático do cenário da revelação divina e da influência que teve o meio ambiente na vida de seus habitantes. Dessa forma, este estudo permite que os cristãos conheçam as relações históricas e geográficas envolvidas nas narrativas bíblicas e compreendam não só o cenário que Deus escolheu para falar e agir, como também seu relacionamento com o povo escolhido. A função dos dados geográficos deve ser considerada como reforço das verdades que Deus quer nos transmitir em sua revelação. Na história da revelação, Deus não narra. Não. Na história da revelação de Deus ao homem, narrada nas Escrituras, percebemos muitos cenários em que os eventos se desenrolam. Jardins, desertos, vales, montanhas, dentre outros. Alguns desses cenários são identificáveis nos dias atuais, mas grande parte não. Segundo Zuck, uma das maiores dificuldades do cristão na interpretação das Escrituras deve-se ao fato de a Bíblia ser um livro antigo que foi escrito em uma época e cultura bem diferente da nossa, e não apenas os escritores bíblicos viviam em uma cultura diferente da nossa, mas também os primeiros leitores da Bíblia, ou seja, os destinatários. Zuck denomina um dos problemas do abismo do espaço geográfico, explicando assim, abre aspas para a palavra de Zuck. Atualmente, a maior parte dos leitores da Bíblia vive a milhares de quilômetros de distância dos países onde se deram os fatos bíblicos. Foi no Oriente Médio, no Egito e nas nações mediterrâneas meridionais da Europa de hoje, que as personagens bíblicas viveram e peregrinaram. A área estende-se desde a Babilônia, no que é hoje o Iraque, até Roma e talvez a Espanha, se é que Paulo foi até lá. Essa distância geográfica deixa-nos em desvantagem. Então, a importância de estudar a geografia bíblica, né, é o abismo que existe entre o tempo que eles viveram e o tempo que nós vivemos. Então, para que nós possamos compreender, né, todo o desenvolvimento daquele povo, né, a gente precisa da geografia bíblica, até mesmo para conhecer as áreas onde eles viveram e as dificuldades que eles enfrentaram e por que Deus operou do jeito que Deus operou, né? É a cultura daquela época, era a distância, era a limitação que eles tinham no transporte, muitas das vezes, né? No modo de viver, no modo de morar, no modo de habitar, de se alimentar. Então é isso que nós vamos estudar, e a importância de nós estudarmos a geografia bíblica se dá nesse entendimento. Vamos para o tópico 4. O tópico 4 vai falar sobre o objetivo de estudos da geografia bíblica. A geografia bíblica tem como objetivo, tem como objeto de estudo o mundo bíblico, também denominado mundo antigo, que corresponde ao território entre o Mar Mediterrâneo, o Mar Negro, o Mar Cáspio, o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho, onde habitaram todos os povos mencionados nas Sagradas Escrituras. Rones, um dos principais estudiosos desse assunto, delimita a área do mundo antigo da seguinte maneira: norte, uma linha reta que começa na Espanha, passa pelo norte da Itália e Mar Negro e vai até o Mar Cáspio. Leste, uma linha reta que parte do Mar Cáspio, passa pelo Golfo Pérsico e vai até o Mar Arábico. Sul, uma linha reta que parte do Mar Arábico e segue na direção oeste, passa pela Etiópia
e termina no deserto da Líbia, no continente africano. O oeste, uma linha reta que parte do sul do deserto da Líbia e termina na Espanha, abrangendo o Egito e as regiões do norte da África. No tópico 5, ele vai falar sobre as fontes da geografia bíblica, né? Uma das fontes, ou melhor, a maior fonte da geografia bíblica é a própria Bíblia, né? Mas são 3 fontes que eles apresentam. As 3 fontes nos são indispensáveis no estudo da geografia bíblica: a Bíblia, a arqueologia bíblica e a história. A Bíblia. As escrituras sagradas, principal fonte da geografia bíblica, contém capítulos inteiros com informações não só com os nomes dos lugares, de acidentes geográficos, de cidade, como também com fatos ocorridos com os povos e nações. Aí ele tem a citação aqui de Gênesis capítulo 10, Josué capítulo 15 e capítulo 21, o livro de Números, né, capítulo 33 e capítulo 34, o livro de Ezequiel, capítulo 45 e capítulo 47. No que se refere à Palestina Ocidental, por exemplo, há registros de cerca de 600 cidades, o que significa não apenas um farto material de pesquisa, mas também um grande desafio ao pesquisador, uma vez que muitas regiões e nações sofreram mudanças de nome. A antiga Pérsia, por exemplo, hoje é conhecida como Irã. A Síria faz parte do atual Iraque. A Ásia do Novo Testamento é reconhecida atualmente como Turquia e a Dalmácia do tempo de Paulo, como a Iugoslávia. A segunda fonte, né, que é usada para a geografia bíblica é a arqueologia bíblica. Essa ciência que teve início na Mesopotâmia, em 1811, com o inglês Claude James Ritchie, procura relacionar as descobertas arqueológicas, restos materiais, físicos, né, de pessoas da antiguidade, com as narrativas bíblicas. É importante ressaltar que essa ciência tem prestado enorme contribuição para a elucidação de dificuldades bíblicas e trazido à tona a história de povos considerados lendários, como os hititas, os mitânios e os ixos. Unger ressalta a importância dessa ciência quando afirma que, abre aspas para Unger, a arqueologia geral, como ciência baseada na escavação, decifração e avaliação crítica dos registros do passado, é um assunto perenemente fascinante. De maior interesse ainda é o campo mais restrito da arqueologia bíblica, lidando com a escavação, decifração e avaliação crítica dos registros antigos, que tem a ver direta ou indiretamente com a Bíblia e sua mensagem. A arqueologia bíblica tem atraído atenção cada vez maior de grupos de investigadores entusiásticos, estudiosos e leitores da Bíblia em geral. Então, a arqueologia bíblica é uma fonte que confirma, né, os textos bíblicos através dos achados, né, que eles fazem em suas escavações. Depois nós vamos ver a história geral. A história é a narração metódica dos fatos notáveis ocorridos na vida dos povos em particular e na vida da humanidade em geral. Para o sociólogo e historiador Sérgio Buarque de Holanda, a história é o estudo que os homens do passado fizeram de maneira pela qual viviam, das ideias que tinham. O trabalho do historiador consiste em interpretar os fatos históricos ou as experiências humanas por meio da análise de registros que foram deixados por uma sociedade em determinado tempo e local. Para a reflexão desse capítulo 1, a pergunta é: quais seriam as dificuldades de se entender o texto bíblico sem a importante ferramenta da geografia bíblica? O que falta dessa ciência
O que a falta dessa ciência poderia ocasionar? Amém? Na página 25, você, com a sua apostila, tem um mapa desenhado, onde esse mapa, o mundo bíblico do Antigo Testamento, você vai poder contemplar. Nós estudamos uma parte disso no Pentateuco, né? Quando fala sobre o Pentateuco, nós vimos lá aquela região do crescente fértil. No capítulo 2 vai falar também. Mas aqui está o mapa, né? Você pode ver aí na sua apostila e ter uma noção, né, de como era o mundo bíblico. Bom, encerrando o capítulo 1, nessa introdução, né, da unidade 1, nós precisamos compreender que estudar geografia bíblica não é apenas adquirir informação acadêmica, é aprender a enxergar a Bíblia com mais profundidade, mais reverência e mais consciência histórica, né? É perceber que cada cenário bíblico carrega marcas da providência divina e, acima de tudo, é reconhecer que o Deus das Escrituras é o Senhor da história, dos povos, dos tempos e dos lugares. Bom, nós vamos estudar agora o capítulo de número 2, que vai falar sobre as terras do Antigo Testamento, né? O desenrolar dos acontecimentos bíblicos se dá dentro de um contexto social, político, religioso e geográfico. Quanto à geografia, observamos a importância, né, do conhecimento do ambiente onde os fatos bíblicos ocorreram, sem o qual a correta interpretação bíblica se torna impossível. Então, a gente já começa vendo, né, que a Bíblia não foi escrita no vazio espiritual, né? Ela aconteceu, né? E ela aconteceu em quê? Em meio a impérios reais, rios reais, em guerras reais, em povos reais. E sem compreender o ambiente do Antigo Testamento, a interpretação fica superficial, dado a isso a importância da geografia bíblica. Aí agora no capítulo 2, no tópico 1, ele vai falar sobre a Mesopotâmia, onde tudo começou. A Mesopotâmia foi o berço da civilização, né? Lá onde tudo de fato teve início, né? E ele diz assim: alguns estudiosos, a partir de informações registradas no livro de Gênesis, declaram que a Mesopotâmia foi o berço da civilização por conta dos personagens bíblicos, Adão e Eva, e sua história no Jardim do Éden. Por isso, para conhecer melhor o contexto bíblico, principalmente dos primeiros capítulos de Gênesis, estudaremos a história, a localização e outros aspectos da Mesopotâmia. E agora aqui no tópico, no ponto 1, tópico 1, subtópico 1, ele vai falar especificamente sobre a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, que significa, né, a palavra vem do grego meso, que quer dizer meio, depois potamos, que quer dizer rios. E aí o significado da palavra Mesopotâmia significa terra entre rios, né? E os rios que ela faz parte é o rio que ela está localizada entre, na verdade, é o rio Tigre e o rio Eufrates. Você vai ter na página 29, né, o mapa, né, da localização dela. Você pode ver que está aí a Mesopotâmia. Está aí a Mesopotâmia. Nessa localização, né, que ela está, essa região aqui também é conhecido como crescente fértil, né? É o princípio da civilização. Nós estudamos isso também no Pentateuco, você vai lembrar disso, no Pentateuco nós estudamos a respeito disso, né? Então ali estava o crescente fértil, né? Pelo fato de ela estar fundamentada entre os rios, ela tinha um bom fornecimento de água, fertilidade, a agricultura funcionava, o transporte também funcionava, e aí, né, tudo isso gerava uma boa sobrevivência, né, para aquela região e para as populações que lá moravam. O crescente fértil, o texto do crescente fértil, esse é um dos conceitos mais importantes da geografia bíblica. É uma faixa de terra fértil que começa no Golfo Pérsico,
sobe pela Mesopotâmia, né, e desce até Canaã e Egito, e ela forma literalmente um crescente, formada uma lua assim no desenho. A gente pode depois apresentar na aula. E por que isso é importante, né? Porque o restante ao redor era deserto, região árida, hostil, e as civilizações surgiram próximo à água. Isso mostra algo muito importante. A geografia moldou a história humana. A geografia agora é geografia espaços, né? Voltando aqui para a apostila, eu quero ler apenas um parágrafo aqui da Mesopotâmia, porque é muito grande. Na ocupação da região do sul da Baixa Mesopotâmia, é o segundo parágrafo, eu vou ler. É um local muito privilegiado, não só pelas terras férteis, mas pela posição central que ocupava na geografia da região. Destacou-se o povo sumério, imigrante da Anatólia, Ásia Menor. Esse povo, ao se estabelecer nessa região, aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo, encontrou diversas cidades já estabelecidas e habitadas por povos não semitas, conhecidos como Ubaidianos. Entre essas cidades estava Erech, Sipar, Ur, Larak, Nippur e Larsa. Nessa região, esse povo desenvolveu uma importante estrutura agrária com a construção e a manutenção de diques, canais de irrigação e drenagem de alagados. Cultivou diversos tipos de alimento e utilizou animais para arar e transportar os produtos colhidos. Praticou a pescaria e a caça e estabeleceu a pecuária bovina e de pequenos animais. Além disso, criou a escrita cuneiforme, gravada com um estilete em argila mole para depois secar ao sol ou em um forno para ganhar resistência. A posição geográfica privilegiada, a agricultura avançada e a força da sua cultura garantiram aos sumérios a liderança política na região. Essa liderança permitiu a constituição de um sólido sistema político. Nesse sistema, as cidades denominadas cidade-estado tinham autonomia política, econômica e social e eram dirigidas por pateses, os quais eram auxiliados pela casta aristocrática dos sacerdotes e burocratas. Entre 3050 e 2690 a.C., esse sistema alcançou a sua plenitude. As principais cidades-estado foram Nippur, Ur, Urus e Lagash. Independentes e rivais entre si, as cidades-estados sumerianas viviam em guerra, disputando o controle central do território. Por volta de 2370 a.C., esses núcleos ficaram sob a influência de um povo de origem semítica, os acádios, formando com eles o Império Acádio, o primeiro grande estado a se constituir na Mesopotâmia, né? Tendo Sargão I como rei, responsável pela conquista da cidade suméria. Um século e meio após a morte de Sargão I, as tribos montanhesas de Guti e Lulub dominaram os sumérios e os acádios, os quais foram obrigados a pagar tributos a essas tribos. Ao que parece, as cidades sumérias voltaram a tomar a forma de cidade-estado por volta de 2113 a.C., as cidades sumérias se revoltaram contra o domínio dos Guti e restabeleceram a sua hegemonia sobre a Baixa Mesopotâmia. Por volta de 1900 a.C., as regiões dos Sumérios e Acádio foram dominadas pelos Amoritas, também de origem semita, que criaram o Segundo Império, organizando a Mesopotâmia, que seria posteriormente o Império Babilônico. Depois, o tópico 2 ele vai falar mais sobre a região da Mesopotâmia, né? Os povos que habitavam na região da Mesopotâmia eram politeístas e a religião cultivada por eles possuía as seguintes características. Cada cidade tinha o seu próprio deus, o deus Ar, o deus do ar, das águas, do arado
e uma deusa do amor e da procriação. Os templos eram grandes e luxuosos, os sacrifícios eram feitos com a intenção de garantir boas colheitas e o sacerdote tinha como função intermediar o contato com os deuses. No caso dos sumérios, cada cidade tinha o seu deus-chefe, e numa batalha era comum requerer roubar o deus-chefe da cidade inimiga a fim de debilitá-la. Os povos mesopotâmicos, embora tivessem suas peculiaridades no tocante à sua religiosidade, acabavam influenciando uns aos outros. Segundo Tognini, existiam 4 elementos principais na região sumérica. Um era essencialmente naturalística e antropomórfica. O segundo era a astrologia, o terceiro era a magia e o quarto era as cidades-estados. E essa era os elementos principais que dominavam as religiões sumérias. Depois nós vamos ver no 3, melhor dizendo, a localização da Mesopotâmia. A Mesopotâmia, de acordo com estudiosos, localizava-se entre os rios Tigre e Eufrade, no sul da Ásia. Seus limites eram o Planalto da Anatólia, o Planalto do Irã e o Golfo Pérsico e o deserto da Síria. No mapa atual, essa região corresponderia ao território do Iraque e a pequenas porções da Síria e da Turquia. Devido às condições favoráveis, a prática agrícola teria atraído a migração de sociedades nômades, como os sumérios, acádios, amoritas, assírios, caldeus, e formado assim o berço da civilização. Braque afirma que o trecho entre os rios Tigre e Eufrates foi a única região do Velho Mundo a chegar por si mesma a uma urbanização completa e aquilo que se convencionou chamar de civilização. Depois o tópico 2 vai falar sobre o dilúvio e a sua relação com a geografia. A Bíblia registra que pelo multiplicar do pecado do homem, Deus mandou o dilúvio para destruir, com exceção, Noé e sua família, todos os homens e animais da terra. Após 150 dias, a arca repousou sobre a montanha de Ararat. Na Bíblia, a designação montes ou montanhas indica que Ararat é uma cordilheira, um lugar onde as pessoas e animais pudessem facilmente descer para o vale, que ficava entre os rios Tigre e Eufrates, exatamente onde tivera início a humanidade. Deus abençoou Noé e sua família e disse-lhes: frutificai e multiplicai e enchei a terra, e assim teve início um novo povo da terra a partir dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Os descendentes de Cã seguiram para a África, os de Sem espalharam-se por diversos pontos da Ásia e os de Jafé se estabeleceram na Europa. Os descendentes de Sem povoaram as regiões asiáticas, desde as praias do Mediterrâneo até o Oceano Índico. A maior parte do território entre Jafé e o Cã foi dentre os semitas que Deus escolheu o seu povo, cuja história constitui o tema central das Sagradas Escrituras. Os semitas se estabeleceram na Arábia e nas terras do Vale do Tigre e do Eufrates, no Oriente Médio. Os descendentes de Cã, notavelmente poderosos no início da história do mundo, do mundo antigo, constituíram a base dos povos que mais relações travavam com os hebreus, seja como amigos, seja como inimigos. 3 de seus filhos foram para a África e posteriormente espalharam-se para o norte, pela terra de Sinear e pela Síria, e construíram as cidades de Nínive, Calá, Babel, Acade e outras. Canaã, o 4º filho de Cã, estabeleceu-se às margens do mar Mediterrâneo, desde Sidom até Gaza. Os descendentes de Jafé, que formaram os povos indo-europeus, também denominados arianos, embora não tenham se sobressaído na história antiga, tornaram-se a raça dominante do mundo moderno.
e migraram para o norte, estabeleceram nas terras costeiras dos mares Negros e Cáspio e deram origem aos medos, aos gregos e às raças brancas da Europa e da Ásia. Na página 32 tem uma tabela, né, que são as nações jafetitas, as nações camitas e as nações semíticas, né? Aí você vai ver Gomer, celtas e cimbros, Magog, russos e citas, Madai, medos e persas, Javã, gregos, Tubal, russos, Meseque, russos, Tiras, trácios. Os camitas são Cush, Etiópia, os cuxos e os etíopes, né? Misraim, egípcio, Put, líbios, e Canaã, os cananeus. Depois as nações semíticas Elam, elamitas, Azur, assírios, Arfaxad, caldeus, Lud, lídios e Aram, sírios ou arameus. A questão de reflexão do capítulo 2 os primeiros capítulos do livro de Gênesis relatam que Deus criou Adão e Eva e os colocou para habitar no jardim do Éden. É possível, a partir de informações contidas nesse livro, afirmar que este paraíso pertencia à região que posteriormente foi chamada Mesopotâmia. Capítulo 3 do nosso livro vai falar sobre a peregrinação no deserto. Capítulo 3, a peregrinação pelo deserto. Um dos episódios bíblicos mais marcantes que tratam do povo de Israel é a peregrinação pelo deserto. Segundo a narrativa bíblica, a peregrinação iniciou-se de maneira sobrenatural e no período em que o povo esteve no deserto, muitos outros acontecimentos se sucederam e muitos lugares serviram de cenário para a ação de Deus para a nação escolhida. Todavia, tentar traçar o itinerário exato da chamada peregrinação israelita pelo deserto é impossível devido às muitas mudanças ocorridas no período de aproximadamente 3.000 anos. Né? A Money tenta traçar com os dados da narrativa bíblica um possível itinerário da peregrinação quando afirma: o teatro das maravilhosas obras de Moisés foram Zoan, Cidade Real, e do braço tânico, no Nilo, quando suou a bora da libertação. Israel foi impedido de passar rumo a Canaã pela direção, por ser o caminho dos filisteus, e como os egípcios haviam levantado uma linha de fortificações ao longo da única fronteira terrestre que tinham a defender entre o Mediterrâneo e a cabeceira do Golfo e Suez, viram-se obrigados a desviar para o oeste, em direção ao Mar Vermelho. Na página 36 e na página 37 vocês vão ter aí a oportunidade de fazer uma possível caminhada, né? Ele fez aí algumas tabelas, né? Que, segundo a ideia dele, né? Para melhor compreensão das etapas, segundo as escrituras, da rota de marcha dos hebreus. Na verdade, não é a ideia dele, né? O que ele pegou, eles montaram essa tabela com base naquilo que narra o texto sagrado, falando da peregrinação de Israel no deserto, após fugir do Egito, em caminho para o deserto. Vai até a página 38, na página 39 ele faz aí uma possível rota, né? Por exemplo, aqui começa a setinha em Ramsés, né? Onde Israel estava, né? Na região de Gósen, ele sai. Aí ele vai até Etam, desce para Sucote, vai para uma região chamada Pierode, faz a travessia nesse primeiro braço aqui do Mar Vermelho, né? O Mar Vermelho aí tem dois braços, ele faz primeiro a passada em um. Depois desce, aí vai ter, segundo a narrativa bíblica, né? Eles passam em Mar, Elim, deserto de Sim, né?
Redifim, aqui eles encontram Monte Sinai, né, que é a cordilheira dos Horebes, né, onde possivelmente Moisés viu a sarça pegando fogo. Depois ele sobe, né, o deserto do Sinai, passa por essas cidades que aí está, né, faz essa volta, depois passa por Edom, Moabe, para então atravessar aqui o Rio Jordão, né, e entrar na terra prometida que Deus havia prometido para o povo de Deus. Então é isso aí, tem um mapa, você pode ver, né? Vamos seguir aqui. Depois ele vai falar sobre o tópico 3, né? O tópico 1 vai falar sobre algumas localidades de peregrinação, né? Observar os lugares onde o povo passou e seu trajeto de peregrinação. Nos ajudará nos itinerários mais contextos bíblicos. Apresentaremos abaixo alguns dos lugares mais importantes da peregrinação do deserto. Aí aqui ele vai citar o que nós lemos, né? Ramsés, depois Sucote, Etam, a travessia no Mar Vermelho, Redifim, Cades Barnea. Cades Barnea é a região onde eles ficaram possivelmente, né? Possivelmente, eles ficaram um período de 35 anos, possivelmente 35 a 38 anos, somente na região de Cades Barnea, fazendo volta, andando em círculo, né? É o que possivelmente diz isso. Porque foram 2 anos de caminhada, saindo do Egito até chegar na região de Cades Barnea. 2 anos de caminhada. Em Cades Barnea, quando eles enviam os espias para poder conhecer a terra. E os espias voltam, derrete o coração do povo. E aí eles ficam 38 anos caminhando sobre o deserto. De Cades Barnea até a terra de Canaã, a Bíblia diz que os espias levaram 40 dias para ir, voltar e andar sobre a terra. Então, para eles chegarem lá, é obviamente que 12 pessoas caminhando é diferente de 4 milhões de pessoas caminhando, certo? Então eles foram em 40 dias, possivelmente esses 4 milhões de gente aí, né? Eu falo 4 milhões porque o relato, né, que alguns chega é que tinha entre adultos em torno de 2 milhões, mais crianças, né? Embora muita gente morreu. Enfim, não nos atenhamos ao número de pessoas, né? Mas ao tempo. Então, possivelmente, eles ficaram de 35 a 38 anos caminhando em círculo na região de Cades Barnea. Tópico 4 vai falar sobre terra que mana leite e mel, a terra de Canaã. A história da nação de Israel está intimamente ligada à terra prometida. Como diz Schwantz, a história de Israel se desenvolve numa terra específica, tem as marcas em sua localização geográfica. A promessa feita por Deus a Abraão de constituir, melhor dizendo, uma nação foi atrelada à promessa de possessão de uma terra. Canaã, a partir do livro do Êxodo, é essa terra, tratada como uma terra que mana leite e mel, ou seja, uma terra onde haveria abundância, uma terra produtiva. Durante toda a sua existência como povo, os israelitas têm reivindigado a posse de sua terra. Entender os aspectos geográficos de Canaã nos levará a uma melhor compreensão da história da nação israelita e, consequentemente, a uma melhor compreensão dos textos bíblicos, né? O tópico 1 vai falar sobre a terra de Canaã. O nome Canaã refere-se ao 4º filho de Cã, e os povos cananeus primariamente foram formados por seus descendentes que habitaram o litoral palestinense. Canaã é o nome mais antigo do que conhecemos hoje por Palestina. Antes de que Israel invadisse e conquistasse essa região, ela já era conhecida como Canaã. Textos egípcios, ugaríticos e de outros povos atribuíam à região o nome de Terra de Canaã. É importante observar que nem todos os cananeus foram descendentes de Canaã.
já que houve, no decorrer da história, a mistura e o estabelecimento de muitos povos naquela região. Assim podemos compreender a grande variedade de povos que dividiam a região. Dessa forma, aprenderemos que o termo cananeu poderia se referir tanto a um descendente de Canaã, neto de Noé, como também de um morador daquela mesma região. Outro aspecto relevante é que terra de Canaã, terra de Israel e Palestina são termos usados para se referir à mesma região. Mais uma vez, nós temos o acesso aí ao mapa, né? Temos também aqui uma foto da deusa cananeia, Asherá. Temos aqui um mapa, né, na página 45, da Canaã do Antigo Testamento. Aí você vai ver aí a Fenícia, Bazã, Gileade, Samaria, que eram as terras mais principais, né? A Filistia, Judá, Moabe, Edom, Amon. Então esse é o mapa da região. Vamos ver aqui o mar de Quirinete, né? O mar Salgado, que é o Mar Morto. Esse Quirinete aqui, mais tarde, né? Ou melhor, ele faz a ligação entre do Rio Jordão, né, com o Mar Morto, passando ali por Jericó, onde Deus abriu o mar para que o povo pudesse passar. O mar não, né? O rio, né? Depois com Elias, ou melhor, com Elias não, com Josué, né? Josué. No tópico 4 vai falar sobre a localização de Canaã. Existe muita dificuldade em se demarcar geograficamente a terra de Canaã, conforme afirma Note. Não é fácil fixar a designação da região em estudo. Isso se deve, em parte, ao fato que a história que aí se desenvolveu só em raras oportunidades chegou a abranger toda a população em questão, e, em parte, a complexidade da própria história da área. Apesar das dificuldades em que encontramos, podemos afirmar que essa região fica entre o Líbano, ao norte, e o Negueb, ao sul, e entre o Mar Mediterrâneo, a oeste, e os desertos da Síria e de Moabe, a leste. Inclui atualmente os estados de Israel, Jordânia, Egito. Aí tem uma citação de Champlin, você pode ler, né? Você pode dar uma pesquisada nele também. Champlin é um teólogo, né, muito respeitado no mundo acadêmico, né? Ele escreveu uma obra muito importante, inclusive eu tenho aqui na minha casa. Okay. Não, esse outro lado aqui. Aqui eu tenho aqui o dicionário Champlin. Aqui eu tenho o conjunto, né, de filosofia da teologia do Champlin. Aqui eu tenho todos os comentários bíblicos dele, do Novo Testamento, todos esses aqui em azul. E aqui, tá vendo esse conjunto de livro aqui em cima da mesa? Eles são vermelhos, é o comentário do Antigo Testamento, versículo por versículo, comentário exegético de Champlin. Muito bom, se você puder adquirir, você vai ter bastante conhecimento a respeito e uma ferramenta extraordinária para a consulta. Outros nomes de Canaã. Durante a história, Canaã irá receber vários nomes, dentre os quais se destacam Palestina, Terra da Promessa e Terra Santa. Palestina. O nome Palestina aparece apenas 4 vezes nas escrituras sagradas, mas precisamente no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 15, versículo 14. Isaías capítulo 14, versículo 29 e 31, e Joel capítulo 3, versículo 4. E é um dos nomes dados a Canaã. O nome Palestina é a forma grega do termo aramaico pilis, alguma coisa que em hebraico significa Pelisbistim, né? E designava originalmente o território povoado pelos filisteus na planície litorânea. Foi no século I d.C. que o vocabulário Palestina passou a designar todo o território habitado pelos judeus. Segundo Andrade, no período neotestamentário, o historiador Flávio Joséfo cognominou
todo o território israelita de Palestina, e foi assim até a fundação do Estado de Israel em 12 de maio de 1948. Todavia, na atualidade, o nome Palestina também é usado para referências aos territórios ocupados pelos árabes, pois ele tem Terra da Promessa, Terra Santa, e aí vai ter a explicação dos nomes, né, de cada um. Esse é o Terra da Promessa, é outro nome dado a Canaã por conta da promessa feita por Deus a Abraão e sua descendência. Lembrando que Abraão é o descendente direto de Sem, né? E aí Monet explica: no sentido mais amplo da palavra, refere-se ao território em toda a sua extensão, que Deus havia prometido a Abraão, o qual foi possuído por Israel. E somente durante uma parte dos reinados de Davi e Salomão compreende o retângulo de terreno entre Sior, que é torrente do Egito, Monte Or e Cades Barneia pelo S, estendendo-se a entrada de Ramote pelo N e entre o curso superior do Eufrates até o mar Mediterrâneo. Sua área total excede 156 mil quilômetros quadrados. Depois tem a Terra Santa. A expressão Terra Santa, embora apareça se referindo à possessão da terra dada por Deus para o seu povo, aparece apenas nos textos de Zacarias 2:12. É uma das designações mais usadas atualmente. A cidade de Jerusalém, capital de Israel, é disputada pelas três maiores religiões monoteístas do planeta: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Em razão disso, a região é denominada Terra Santa, a qual é visitada todos os anos por milhares de peregrinos que desejam pisar nas terras citadas nas Sagradas Escrituras. O termo Terra Santa foi muito usado durante a Idade Média, principalmente entre aqueles que estiveram envolvidos nas cruzadas, guerra entre cristãos e muçulmanos pelo controle de Jerusalém. Os judeus reivindicam para si a posse de todo o território da Terra Santa, né? E, de fato, por direito é deles, né? A promessa que Deus fez para eles, né? Os descendentes diretos de Isaac, que é o descendente da promessa, e como Paulo diz, né, é o filho da promessa. Nós vamos agora entrar no capítulo 5, né? O capítulo 5 ele vai falar sobre os povos vizinhos de Israel. Vou pegar aqui minha anotação, ok. Só um minutinho. Um minutinho. Ok. Os hebreus, quando chegaram a Canaã, encontraram o território já ocupado por diversos povos. Por isso, para se estabelecerem naquele território, a terra prometida, foi preciso que denominasse aqueles que ali habitavam. Neste capítulo descreveremos a localização, alguns aspectos históricos e as principais características desses povos no período da conquista da terra de Canaã. Tópico 1, a localização. No tempo da conquista da terra prometida pelos hebreus, o termo Canaã designava o território que mais tarde recebeu o nome de Palestina. Os cananeus habitavam tanto na parte leste como na oeste do país. De acordo com Juízes, capítulo 1, do versículo 9 ao 10, eles estavam praticamente por toda parte na região montanhosa, no Negueb, nas planícies e em Hebrom. Então, o primeiro são os amonitas, né? Os amonitas ocuparam em Canaã o território anteriormente dominado por uma raça de gigantes, Deuteronômio capítulo 2, versículo 20.
Também era considerado uma terra de refaíns, pois outrora morava lá gigantes que os filhos de Amon chamavam de Zanzumins. Esse povo, de acordo com os registros bíblicos, eram descendentes de Ló. Quando Ló e sua família saíram da cidade de Sodoma, eles foram habitar em uma caverna, né? Aí aqui o texto, Gênesis capítulo 19, versículo 30, diz assim: Subiu Ló de Zoar e habitou nos montes, e as suas 2 filhas com ele, pois temiam habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e suas filhas. É nesse período que as filhas de Ló, olhando para o tempo, né, e a situação que eles estavam, achando que não teria maridos para ter herdade ou herança ou filhos, né, e dar seguimento à família, né, à geração do pai, elas então decidem embebedar o seu pai. Num dia uma dorme com o pai, no outro dia a outra dorme com o pai. De uma das filhas nasceram os amonitas, né, e de outra filha nasceram os moabitas, que é o segundo povo que vai falar aí, né? Mas seguindo a leitura, né, diz assim: quando os hebreus chegaram a Canaã, não tiveram permissão para travar batalha contra esse povo. Todavia, posteriormente, por não terem sido hospitaleiros com os hebreus, foram proibidos de participar da comunidade civil de Israel. Então, os amonitas, né, Deus diz para Israel, quando eles passassem por eles no deserto, não era para incomodar eles, não era para fazer bagunça lá na cidade e nem tentar conquistar a terra deles ou lutar contra eles. Porém, Moisés mandou as pessoas falarem com ele, né, um interlocutor falar com ele, para que ele permitisse que Israel passasse pela sua terra. E Moisés disse: nós não vamos pegar nada, nós só vamos passar em paz, em silêncio, nós não vamos assustar nem vocês, ninguém vai ficar com medo da gente, que nós vamos passar caladinho. E eles não permitiram, né, não foram hospitaleiros, né, com o povo de Deus, tendo em vista que eram descendentes, né, porque Ló era sobrinho de Abraão, e Abraão é o sacerdote, né, o patriarca de Israel, né? Abraão, Isaac e Jacó. Jacó é o pai das 12 tribos, que foi para o Egito, e de lá saiu essa quantidade de pessoas, todos descendentes de Jacó. Jacó entra no Egito com 70 vidas, né, e sai de lá com milhares. No período do juízo, os amonitas uniram-se aos amalequitas e promoveram um ataque contra os israelitas. Né, Juízes capítulo 3, versículo 13. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, tomando as cidades das palmeiras. No entanto, Jefité liderou os israelitas, os quais venceram os filhos de Amon. Jefité feriu-os com grande mortandade desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim os filhos de Israel subjugaram os filhos de Amon. No período do reinado de Salomão, uma de suas esposas era amonita. Os hebreus tornaram-se idólatras e cultuavam a divindade nacional Moloque e os demais deuses amonitas. Depois nós vamos ver os moabitas. Os moabitas também são descendentes da filha mais velha de Ló, né? A primogênita deu à luz um filho, o qual chamou o nome de Moabe. Seu território, cuja expansão media apenas 96 quilômetros, localizava-se em um planalto a leste do Mar Morto, entre os rios Arnon e Zerebe. Os hebreus, ao chegarem a Canaã, também foram proibidos pelo Senhor de guerrarem contra os moabitas, né?
Isso está lá em Deuteronômio capítulo 2, versículo 9. Todavia os moabitas também não podiam participar da comunidade civil de Israel. Neemias capítulo 3, versículo 1. Os moabitas não gostaram da presença dos hebreus no território de Canaã e o rei Balaque convocou Balaão para amaldiçoar os israelitas. Isso está lá em Josué capítulo 24, versículo 9. No entanto, Deus não permitiu a maldição e deu livramento aos hebreus. No período dos juízes, o rei dos Moabitas, Eglon, dominou o povo de Israel por 18 anos. Juízes capítulo 3, versículo 14. Todavia os israelitas foram libertados quando Eude, um juiz pertencente à tribo de Benjamim, matou o rei de Eglon. Na época dos juízes de Israel, houve um tempo de fome e um homem chamado Elimeleque, sua esposa e seus 2 filhos mudaram-se para Belém, para Moabe. Os 2 rapazes casaram-se com 2 moças moabitas, os quais se chamavam Ruth e Orfa. No entanto, Elimeleque e seus 2 filhos morreram. Noemi e suas noras ficaram viúvas. Noemi voltou para Israel, acompanhada de sua nora Ruth, que se casou com Boaz, descendente de Judá, e tornou-se a bisavó do rei de Davi. Outros eventos relacionados aos moabitas foram derrotados pelo rei Saul, pagaram tributo a Israel do reinado de Davi, o rei Salomão se casou com a mulher moabita, Azael, rei de Arã, conquistou os territórios moabita de Israel. Isso está em 2 Reis, capítulo 10, versículo 32 e 33. Depois os outros vizinhos são os Edonitas, os Filisteus, o Líbano, a Síria, Gileade e Bazã, os filisteus, ou melhor, os Edonitas. Os Edonitas, eles eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó, o que havia vendido a sua primogenitura. O território de Edom estava localizado ao sul do Mar Morto, a sudoeste do ribeiro de Zered. É uma região montanhosa coberta por uma densa vegetação, em sua maior parte arbustos. A capital Moabe era Selá, que também é identificada como Petra, a qual foi construída em um vale no alto das montanhas e está rodeada por todos os lados de penhascos, de quartzo e de granito. Os primeiros habitantes do território eram denominados de Oreus, que foram dominados pelos descendentes de Esaú. Depois nós vamos ver os filisteus. Os filisteus são descendentes de Escalzuim, filho de Misraim, filho de Cã. Gênesis capítulo 10, versículo 14. Seu território, a Filístia, localizava-se na faixa costeira da Palestina e suas principais cidades eram Ecrom, Asdote, Asquelon, Gaza, Gate. Em antigos documentos egípcios, os filisteus são denominados de povos do mar, os quais, antes de se estabelecerem no território de Canaã, tentaram entrar no Egito. Esses povos do mar, após várias batalhas marítimas, foram derrotados pelos egípcios sob o comando de Ramsés III. Por fim, foram obrigados a buscar terras mais a leste da região costeira de Canaã. Lá fundaram 5 cidades: Ecrom, Asdote, Asquelon, Gaza e Gate. Observe que são todas essas terras que nós lemos na Bíblia, Gate tinha os gigantes, Asdote foi por onde foi levado a Arca da Aliança, o cenário das úlceras que deu no povo, as 2 vacas que eles usam para mandar a arca de volta. Então, com o tempo, os filisteus desenvolveram um elevado grau de sofisticação na produção de artefatos de metal e de outros materiais. Graças ao seu avançado estágio de trabalho em metalúrgica, os seus exércitos eram muito bem armados. Quando os hebreus chegaram ao território de Canaã, não dominaram os filisteus, porém, durante o período dos juízes em Israel, os filisteus foram os principais inimigos dos hebreus, que foram dominados pelos filisteus por um período de 40 anos. Isso, até que Deus levantou alguém para poder libertar Israel.
Eles passaram então a controlar os importantes territórios ocupados por Israel. Os conflitos entre os filisteus e os hebreus impulsionaram a formação da monarquia em Israel, pois um Estado mais bem organizado teria mais condições de se proteger dos ataques filisteus. Depois nós vamos ver o Líbano, o Líbano que é Ha-Lebanon, que significa ser branco. O nome surgiu provavelmente devido às suas montanhas, de até 3.088 metros de altura, e passam cerca da metade do ano cobertas de neve, assim explicaria o nome Líbano. Depois nós temos a Síria, a leste da cadeia do Antilíbano, fica o país chamado hoje Síria. Os povos que viviam nessa região na antiguidade eram também denominados de arameus, os quais se estabeleceram no território no século 11 a.C. Gênesis capítulo 25, versículo 20 diz: E Padã Arã e irmã de Labão. E Isaac tinha 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã e irmã de Labão. A Síria possui uma história muito antiga, desde os arameus e assírios, marcada fortemente pela influência e rivalidade da Mesopotâmia e do Egito. A principal cidade da região foi Damasco. No tempo do Antigo Testamento, a região ao redor de Damasco, mais ao norte, era também chamada de Arã. O rei Davi conquistou Zoba, ao norte de Damasco, estendendo seu domínio até o rio Eufrates, 2 Samuel capítulo 8, versículo 5. E durante o período do reinado de Salomão, Damasco recuperou sua independência e as hostilidades entre sírios e israelitas se intensificaram. O rei de Damasco, Ben-Hadad, tentou por 2 vezes conquistar Israel, porém não obteve sucesso. Em 732 a.C., Damasco tornou-se uma província da Síria. E depois de ser ocupada pelos persas, a Síria foi conquistada por Alexandre da Macedônia, e na época helenística passou a ser centro do reino dos Seleucidas e se converteu em uma província romana no século I a.C., quando o território foi conquistado em 63 a.C. por Roma. Depois nós vamos ver a cidade de Gileade. Gileade era um território que se estendia desde o Mar da Galileia até as extremidades do Mar Morto. Era ocupado pelos arameus e os moabitas. Quando os hebreus chegaram a Canaã, diante de um conflito inevitável, os israelitas venceram os moradores de Gileade e as tribos de Manassés e Gade se estabeleceram nesse território. Nesse período, os habitantes de Gileade foram preservados pelos hebreus. Na antiguidade, Gileade era uma região rica em floresta e conhecida por seu bálsamo medicinal, denominado de bálsamo de Gileade. Não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Porque não se realizou a cura da filha do meu povo? Jeremias capítulo 8, versículo 22. Por último, nós vamos ver o povo de Bazã. Bazã é um território a leste do rio Jordão, ao norte do rio Jarmuque. Moisés descreveu as cidades ali existentes no seu tempo como fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, povoadas por gigantes. Deuteronômio capítulo 3, versículo 5. No entanto, Bazã também foi conquistada pelos israelitas no tempo da conquista da Terra Prometida, mas também foram derrotados pelos hebreus. As várias cidades que existem em Bazã foram dominadas pelos hebreus. Deuteronômio 3 e 4. Deuteronômio 3 e 3 também fala sobre isso. A tribo de Manassés foi quem ocupou o território de Bazã nesse período. O solo desse território era fértil e havia muitos campos para cultivo de trigo e pasto para os rebanhos. Deuteronômio capítulo 32, versículo 14. Para reflexão, e assim nós encerrarmos a unidade número 1,
Deus cumpriu a sua promessa aos hebreus, dando-lhe o território de Canaã após a saída do Egito. Alguns povos que já habitavam a terra prometida foram hostis com os hebreus, e outros povos, como o Líbano, que ficava localizado no sul de Canaã, tiveram relações pacíficas com os israelitas. As divergências com a maioria desses povos eram necessárias? Por quê? Então aí é um ponto de reflexão que você pode desenvolver através do texto que ora nós lemos e que você também lerá também, com certeza, na sua apostila. Na página 57, nós temos os povos vizinhos de Israel. O mapa, né, com esses povos. Tá aí os estados fenícios, né, perto do mar Mediterrâneo. No centro tem o reino de Israel, né, mais escuro. Abaixo o reino de Judá. Lembrando que aqui é o mapa da terra quando já tinha se dividido os reis, né? O reino do sul era Judá, o reino do norte era Israel. Aí do lado direito tem o Império Assírio, o reino arameu de Damasco, tribos aramaicas, o reino de Amon, o reino de Moabe, abaixo os estados filisteus, as tribos árabes, o reino de Edom, né? E as tribos nebateias. Bom, vocês viram que eu li a maior parte da apostila hoje, do capítulo 1, né, que é um capítulo de apresentação a respeito da geografia e das terras, lá estavam. Mas nós teremos a nossa aula presencial. Eu espero que você leia a sua apostila, que você aproveite esse material, consulte a Bíblia, faça uma leitura bíblica associada à apostila. E qualquer dúvida, você já sabe, você tem um grupo do WhatsApp que você pode se comunicar com todos os nossos irmãos. Amém? Deus abençoe vocês. Até a nossa próxima aula.